Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Separei para essa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, né? Uma rodada onde vai ter muitos jogos importantes, especialmente aí Libertadores e Sul-Americana, né? Vamos ter alguns brasileiros aí em campo nessa terça-feira e ficou uma rodada muito boa para a gente estar analisando, né? Por incrível que pareça, esse início de semana aí tá bom, né? Segunda e terça-feira aí com jogos bem interessantes e com facilidade, entre aspas, assim, para poder analisar, tá? Então vou estar trazendo esses palpites aqui para vocês nesse vídeo. Já peço ajuda de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, para estar fortalecendo o trabalho que eu ofereço diariamente aqui para vocês, tá? E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, fechou? E nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, galera. Vamos ter Copa da Turquia, Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol na Liga, Taça de Portugal, Libertadores e Sul-Americana. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é a Copa da Turquia. Lembrando que eu não vou estar trazendo aquela edição aí padrão para vocês, tá, galera? Infelizmente aí meu tempo tá muito corrido e não deu tempo aí de fazer aquela edição que vocês gostam, mas nessa quarta-feira aí já vai estar normalizando e eu vou fazer aí o vídeo com aquela edição padrão, tá show? Vamos ter aqui esse jogo entre Konyaspor jogando em casa contra o Galatasaray, né, o poderoso Galatasaray, 2h30 da tarde. Jogo válido aí pela semifinal dessa Copa da Turquia. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Konyaspor, 4 vitórias e 1 derrota, tá numa sequência muito boa por sinal. E o Galatasaray, 4 vitórias e 1 derrota também, campanha bem parecida nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, o Galatasaray sobressai, né? São 4 vitórias do Galatasaray e 1 empate nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né? Especialmente que o time do Konyaspor vai viver um bom momento, né? Pelo menos nesses últimos 5 jogos aí tem feito boas partidas, e o Galatasaray é a mesma coisa. Então a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Galatasaray. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Francês, vamos ter o Nantes contra o PSG, né? Já campeão, né? Eu coloquei esse jogo aqui porque está muito interessante para gols, né? Acredito que o PSG vai querer bater a marca aí de 100 gols na temporada aí, né? No Campeonato Francês, então por isso que eu botei esse jogo. Jogo que acontece 3h45 da tarde, a gente vai ver a classificação aí, o PSG já campeão, antecipado, né? A equipe tem 82 gols marcados aí, então vai tentar buscar a marca dos 100 gols, né? Lembrando que faltam 5 rodadas aí para o campeonato acabar, e pelo time que tem aí, tem possibilidade, né? Vai que mete uns 3 ou 4 gols nesse jogo aqui, já vai ficar faltando aí apenas 14 gols, e isso restando 4 partidas, né? Pode bater essa marca aí, acredito que vai tentar, né? Chegar aos 100 gols aí, para poder bater essa marca aí no campeonato francês, já que não tem mais nada para disputar, né? E principalmente também manter a invencibilidade, né? A equipe tem 24 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Já o Nantes está brigando para não ser rebaixado, está com 30 pontos aqui em 14º lugar, né? 3 pontos à frente aí do Le Havre, que é o primeiro da zona do rebaixamento, né? O saldo de gol aqui do Le Havre é horrível, né? Menos 31, e do Nantes é menos 15, então tem essa vantagem, né? Mesmo o Nantes perdendo esse jogo e o próximo, e o Le Havre vencendo, ele não passa, né? E lembrando que o Le Havre já jogou nessa rodada, só ficou restando esse jogo aqui para completar a rodada 30. Os últimos 5 jogos do Nantes, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do PSG, 4 vitórias e 1 derrota na Champions, né, no jogo de volta contra o Aston Villa. O confronto direto, 4 vitórias do PSG e 1 empate nesses últimos 5 jogos. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 PSG. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês, vamos ter aqui a Premier League, jogo entre Manchester City e Aston Villa, jogo muito importante, e jogo promete ser bem equilibrado, né? Especialmente que a Aston Villa vai fazer uma temporada muito boa. 4 horas da tarde esse jogo, vai ser na casa do Manchester City, mas eu particularmente não vejo favoritismo do Manchester City, tá? Tá em 4º lugar aqui o time da casa, né? O City tá em 4º lugar com 58 pontos, e o Aston Villa tá aqui em 7º lugar com 57 pontos, 25 vitórias seguidas, né? Tá uma sequência
sequência excepcional aí na Premier League, esse time do Aston Villa, né? E detalhe, se vencer esse jogo, vai a 60 pontos, então passa o Nottingham, passa o Chelsea e passa o Manchester City, além de passar também o Newcastle. Então ele sobe aí para a terceira posição aí de forma momentânea, né? Porque as outras equipes também vão jogar nessa rodada. Então, assim, jogo que vale muita coisa para as duas equipes, né? Os últimos 5 jogos do Manchester City, 4 vitórias e 1 empate, e os últimos 5 jogos do Aston Villa, 4 vitórias e 1 derrota na Champions, né, pro PSG. Confronto direto, equilíbrio total, né, 2 vitórias do Aston Villa, 2 vitórias do Manchester City e 1 empate. Nesse jogo aqui, galera, acredito que a opção melhor, acredito que qualquer um for que analisar esse jogo aqui, vai ver que a melhor opção é o ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, então é a nossa primeira opção, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter o Barcelona contra o Mallorca, 4h30 da tarde esse jogo. O jogo vai ser na casa do Barcelona, porém vai ser disputado lá no Estádio Olímpico, né? No Barcelona, líder do campeonato aí, 73 pontos, né? Tá com 4 pontos de vantagem para o seu rival, que é o Real Madrid, e vai tentar vencer nessa rodada aí e jogar a pressão para o Real Madrid, que tem confronto chato contra o Getafe fora de casa, né? O Mallorca, por sua vez, vai fazendo uma boa temporada, né? Tá em 7º lugar, 44 pontos, vai tentar brigar aí para se manter, né? Entre os 7 melhores aqui, né? Entre 7º até mesmo 6º, e conquistar aí uma vaguinha para a Liga Europa, que seria bem interessante para essa equipe, né? Que não vai para a Liga Europa já tem um bom tempo, então vai ser um jogo aí interessante para a gente assistir, porém favoritismo total do Barcelona, né? Barcelona jogando em casa nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. E o Mallorca fora de casa, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, 5 vitórias do Barcelona. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático, né? Para o Barcelona vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora o próximo jogo, Taça de Portugal, a gente vai ter aqui o Rio Ave contra o Sporting. 4h45 da tarde, jogo válido pela semifinal, jogo de volta, né? O primeiro jogo o Sporting venceu em casa por 2-0 e agora o Rio Ave não tem outra alternativa a não ser sair para o jogo, né? Para tentar reverter essa situação. Os últimos 5 jogos aqui do Rio Ave jogando aí, tanto na Taça como no Campeonato Português, a equipe conquistou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E o Sporting, por sua vez, jogando aí Campeonato Português e Taça também, né? Conquistou 4 vitórias e 1 empate. No confronto direto, 4 vitórias do Sporting e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Então aqui, galera, acredito que a gente tem favoritismo do Sport para vencer novamente e também tem a opção aí do ambos marcam, né? Acredito que também tem chance de bater gol das duas equipes. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora vence, né? Sporting para vencer, e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para os jogos da noite, vamos ter Copa Libertadores, né? Vamos ter aqui a terceira rodada e vamos ter um jogo aqui complicado para o Flamengo, né? Vamos ter aqui a LDU de Quito jogando em casa contra Flamengo, 7 horas da noite. O jogo vai ser lá na altitude de Quito e promete aí ser uma pedreira para o Flamengo, né? O LDU aí é líder do grupo aí, desse grupo C, né? Com 4 pontos. 1 vitória e 1 empate, e o Flamengo tem 3 pontos em terceiro lugar, né? 1 vitória e 1 derrota aí nesses 2 primeiros jogos. É um jogo muito importante que o Flamengo precisa mais do que nunca buscar essa vitória, né? Especialmente que já tem a LDU em primeiro lugar e o Central Córdoba também aqui em segundo com a mesma pontuação, então o Flamengo pelo menos empatando já seria interessante, especialmente pela dificuldade de jogar na altitude, né? Os últimos 5 jogos da LDU, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Flamengo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, Flamengo venceu 2 vezes, LDU venceu 1 e teve 1 empate nesses 4 jogos aí, todos eles pela Libertadores. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui da Libertadores, a gente vai ter o Internacional jogando em casa contra o Nacional do Uruguai. 9h30 da noite esse jogo onde eu vejo o favoritismo do time gaúcho aqui, né, do Internacional. É a equipe aí que até o momento é líder, né, com 4 pontos. Na estreia acabou empatando fora de casa contra o Bahia. No jogo aí da última rodada venceu o Atlético Nacional por 3-0, uma grande vitória por sinal, né? E acredito que tem tudo para buscar mais uma vitória aí e ficar bem próximo aí dessa classificação aí em primeiro
primeiro ou até mesmo segundo lugar, né? Especialmente que já vai descartar aqui, teoricamente, o Nacional, que ainda não venceu ninguém, né? 2 jogos e 2 derrotas, né? Então, se o Internacional vencer novamente, vão ser 3 derrotas para o Nacional aí, vai ficar zerado e dificilmente vai conquistar aí vaga entre os 2 melhores. A única equipe que pode tentar brigar aí vai ser o Atlético Nacional e o Bahia, né? Mas nesse grupo aqui, eu particularmente confio bastante aí que o Internacional vai ser o primeiro. Os últimos 5 jogos do Internacional, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Nacional, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, teve aqui jogos pela Libertadores, foram 3 vitórias do Internacional e 2 empates nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que eu vou deixar aqui para vocês é a dica casa vence na Internacional para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, no caso Internacional para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo aqui, Copa Sul-Americana. A gente vai ter o Vasco da Gama jogando em casa contra o Lanús da Argentina. O jogo promete ser bem equilibrado, né? Especialmente a equipe argentina, a gente sabe que é chata, né? E aqui nesse jogo aí vai ser complicado aí para o Vasco, né? Vamos torcer aí para o Vasco conseguir aí pelo menos uma vitória ou um empate, que já seria interessante, especialmente que o Lanús é uma equipezinha aí complicada. Jogo que acontece 9h30 da noite. A classificação aqui desse grupo G, a gente tem o Lanús em primeiro lugar aí, com 1 vitória e 1 empate. Em segundo lugar, o Vasco aí com 4 pontos também, 1 vitória e 1 empate. A única diferença é o saldo de gol do Lanús, que é melhor. Na estreia, o Lanús empatou fora de casa contra o Puerto Cabello por 2-2 e na última rodada venceu o Melgar por 3-0. Já o Vasco na estreia empatou em 3-3 com o Melgar fora de casa e jogando em casa contra o Puerto Cabello venceu por 1-0. Aqui nesse jogo, galera, eu particularmente vou estar confiando aí no Vasco, tá? Eu não vou ficar torcendo para time argentino, tá? Sou flamenguista, mas não vou torcer para time argentino, né? Vamos torcer aí pro Vasco aí representar aí o Brasil nessa Sul-Americana e vencer esse time argentino aí, safado aí do argentino do Lanús. Os últimos 5 jogos do Vasco, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Lanús 1 vitória e 4 empates. No confronto direto, o Lanús venceu 2 vezes e o Vasco venceu 2, né? Então, assim, o Vasco venceu as 2 jogando em casa e o Lanús venceu as 2 jogando em casa, né? Então, assim, o fator de estar jogando em casa, eu acredito que o Vasco aí tem possibilidade de vencer, né? Tá pagando uma de 2 aí pro Vasco vencer, então a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Vasco. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada de terça-feira. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, que ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa rodada de terça-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Manchester City e Aston Villa, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Espanhol, Barcelona contra o Mallorca, a gente pegou aqui vitória do Barcelona. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo entre Internacional e Nacional do Uruguai, a gente pegou vitória do Internacional. No final a gente teve uma odd de 2,3, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 203,82. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Lembrando que esse bilhete aqui eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? No primeiro comentário. É só você clicar nesse link, você já vai direto pro bilhete pronto. Não vai precisar ficar procurando jogo por jogo, opção por opção, né? Mercado por mercado. Já vai estar prontinho aí, é só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!